na sua vida. E por isso, irmãos, que é importante o crente ter a unção de Deus. Por quê, irmãos? Porque a unção de Deus, ela nos capacita, ela nos ajuda a chegar no propósito de Deus. E é a unção de Deus, irmãos, que vai te ajudar a você viver o propósito de Deus na terra. E tem uma coisa, a unção faz a diferença. A Bíblia diz assim, certa feita Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção de Deus sempre vem nas nossas vidas para um propósito, para curar, para libertar, para restaurar vidas. A unção de Deus é uma capacitação que vem do alto para abençoar outras vidas. Não declamando é Pai, oh Deus. E mais muitas pessoas dizem assim: mas irmão, olha para mim, eu acho que eu não consigo. Irmã, olha para mim, eu tenho tão pouco. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não precisa de muita coisa, não. Deus não precisa de muita coisa, não. Lembra de Moisés? Certa feita, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés: uma vara. Então é isso, Moisés, use isso. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que precisa, não, eu preciso ter algo grande para fazer a obra de Deus. Não, eu preciso ter algo grande nas minhas mãos para me começar a trabalhar na obra de Deus. Não, irmãos, Deus vai usar aquilo que você tem. Mas é uma simples vara, é isso que Deus vai usar. Deus sempre começa usando aquilo que você já tem. Irmãos, ainda que seja pequeno, é isso que Deus vai usar. Mas é só uma vara, mas Deus vai usar para realizar milagre como Moisés. Ei, lembra da vara que abriu o mar vermelho? E é isso, irmãos, Deus sempre usa aquilo que você tem. Não, mas é só um pouco de azeite. Mas se você tiver coragem de pegar esse azeite e derramar em vasilhas vazias, o azeite nunca vai parar de correr na sua vida. Mas eu tenho tão pouco, Deus, eu tenho tão pouco. É só apenas 2 pães e 5 peixinhos. Pode ser pouco para você, mas é o suficiente para Deus. É o suficiente para que o milagre aconteça. Ainda que você acha que diz: Deus, eu tenho tão pouco para te oferecer, mas é isso que Deus vai usar para operar o milagre. Parecia pouco, 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus usou isso para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Por quê, irmãos? Porque Deus sempre usa aquilo que a gente tem. Deus sempre vai fazer um milagre com aquilo que você tem. Deus não precisa de muita coisa, não, para o milagre acontecer. Ele precisa apenas que você tenha fé, que você confie, porque a Bíblia diz que a vereda do justo, irmão, é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Mas, irmã, eu acho que eu não tenho capacidade. Muitos dizem como Jeremias: eu não passo de uma criança. Deus chama Jeremias, e Jeremias, em vez de obedecer o chamado de Deus, começa a dar desculpa para Deus. Diz: mas Deus, olha para mim, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus, eu não passo de uma criança. E Deus olha para Jeremias e diz: não diga que não passa de uma criança. Porque Jeremias, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar você falar, tu falarás. Não se sinta tão pequeno, não se sinta tão fraco diante das adversidades do gigante. Davi fez assim, irmãos, quando muitos olharam para Davi e dizem: você que quer enfrentar esse gigante filisteu? Davi disse: sim, eu vou enfrentar. Mas você só é um menino. Eu sou um menino, mas eu já matei urso, eu já matei leão. Ninguém viu, mas eu já fiz. Irmãos, ninguém viu você orando, ninguém viu você gritando, mas você diz: eu estive lá, eu estive na presença de Deus. Muitos olham para você e dizem: você não tem capacidade para isso. Mas lembra que quem capacita, quem chama é Deus, quem escolhe é Deus. E se Deus chamou, está chamado. Se Deus escolheu, está escolhido, e ponto final. Apenas entenda como Deus está se movendo, entenda como Deus está trabalhando. Irmã, eu não sei como Deus trabalha. É isso mesmo, irmãos, a gente não entende como Deus trabalha. Por isso que a Bíblia diz assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes como forma os ossos na barriga da grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Pela manhã faz o quê?
semeia a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se é essa, se é aquela, ou se ambas. Ou seja, a gente nunca sabe como Deus vai trabalhar, mas uma coisa é certa, Ele está trabalhando, Ele está se movendo, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, saiba, Deus está trabalhando. Aleluia! Lembra de Marta e Maria? A Bíblia vai dizer que certa feita, Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus. E a Bíblia diz que sempre que Jesus passava por ali, ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E um certo dia, Jesus estava bem longe, e Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus, levando uma notícia dizendo assim: Mestre, Lázaro, o seu amigo está doente, e nós te pedimos que o Senhor venha. Então Jesus olha para o mensageiro e diz assim: fique tranquilo, porque essa enfermidade não é para a morte. Nós conhecemos a história de Lázaro. Aí você diz assim: mas a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro não morreu? Morreu. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente pede para Deus agir na nossa vida, a gente quer, irmãos, a gente quer mandar em Deus, a gente ora e quer que Deus haja imediatamente, mas Deus não age segundo a nossa vontade, Deus não age segundo o nosso querer. Sabe por quê, gente? Porque Deus não é manipulado por mim, por você. Porque se Deus agir no nosso tempo, se Deus fizer só a nossa vontade, as coisas não vão dar certo. Mas quando Ele faz a vontade de Deus, as coisas acontecem. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Jesus diz: pede um mensageiro. E a Bíblia vai dizer que ele permanece mais 2 dias ali. E depois ele vai até Marta e Maria. Só que antes de ir, ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, vamos comigo, porque Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E a Bíblia diz que Jesus vai. Só que a história vai dizer que uma pessoa revestida de autoridade não era certo ir no cemitério. Mas o nosso Jesus, irmãos, ele é tão poderoso, que além de ir no cemitério, ele entrava e dizia assim: retire a pedra do sepulcro onde Lázaro está sepultado. Aí o discípulo olha para Jesus e diz assim: mas mestre, já faz 4 dias que ele morreu. E Jesus: apenas tira a pedra. Mas mestre, já cheira mal de defunto. E Jesus: apenas tira a pedra. Ei, irmão, quando Jesus manda, quem tem juízo obedece. Retiraram a pedra do sepulcro. De repente veio aquele mau cheiro, porque fazia 4 dias que o homem tinha morrido. Irmão, se você não sabe, Lázaro, ele foi enrolado com panos da sua cabeça aos pés. Irmãos, com 4 dias, a pele de Lázaro já estava em estado de putrefação. Com 4 dias, a língua dele já havia enrolado para dentro. E no seu corpo, irmãos, não tinha mais sangue, era apenas pó. E os órgãos internos de Lázaro foram todos arrancados, porque eles tiveram que fazer uma autópsia para saber a causa da morte. Mas entenda que o Jesus que você segue, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo, que ele não pergunta nada disso, ele não quer saber nada disso. Quando eles retiram a pedra do sepulcro, Jesus olha lá dentro e dá um grito e diz: Lázaro, sai pra fora. Não, você não entendeu. Eu vou explicar melhor para você dar glória a Deus. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ei, a pele de Lázaro, que estava em estado de putrefação, teve que voltar ao estado normal. As pupilas dos olhos tiveram que nascer de novo. O sangue, que era pó, teve que voltar a ficar limpo e correr pelas veias do corpo. E os órgãos internos de Lázaro, todos tiveram que nascer de novo, simplesmente porque ele deu uma palavra. Quando Jesus disse: sai para fora, porque a palavra dele tem poder. A palavra de Deus tem poder. E a Bíblia diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Então fique tranquilo, tudo que Deus disse vai acontecer. As palavras de Deus vão se cumprir. Apenas confie em Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Entenda uma coisa: o diabo é o nosso adversário. Ele não tem medo da sua roupa. O diabo é o nosso adversário. Ele não tem medo da sua carteirinha de crente. O diabo é o nosso adversário. Ele não tem medo da sua
medo. Sabe por que o diabo tem medo? É de um crente que ora, que jejua. É desses que o diabo tem medo. E é desses que ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Eu lembro de certa feita, eu estava num culto à tarde numa casa. Eu estava num culto à tarde. E os irmãos do círculo de oração começaram a cantar no hino da harpa. Era um culto da tarde. E começaram a louvar os hinos da harpa. De repente tinha uma jovem do meu lado. Enquanto as irmãs cantavam o hino da harpa, de repente, aquela jovem que estava do meu lado, ela ficou endemoniada. E de repente o demônio virou para o meu lado e começou a gritar. E começou a berrar dizendo: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E eu olhei para o demônio e disse: eu também não gosto de você. E tem uma coisa: sai dela em nome de Jesus. Ei, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está fora. Ei, Deus que dá poder, autoridade e unção. Maior é aquele que está na nossa vida, irmãos. E na vida do cristão o diabo não pode tocar. Ainda mais o cristão que ora. Lembra de Daniel? Daniel orava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E o inferno ficava furioso. Tanto que certa feita os inimigos fizeram um decreto. Fizeram que o rei assinasse um decreto dizendo que no prazo de 30 dias ninguém mais poderia orar. Porque quem orasse durante 30 dias seria condenado à morte. E quando a Bíblia diz que Daniel ouve aquele decreto, em vez de ele ficar com medo e diz: não, eu não vou orar não, porque quem orar vai morrer. Em vez disso, a Bíblia diz que ele continuou orando. Ele continuou orando normalmente. E a Bíblia vai dizer que quando ele está orando, os inimigos passam e vê. E sabe o que eles fazem? Vai correndo fazer fofoca. Porque tem crente que vive fazendo fofoca, né? Orar que a mão não ora, mas fazer fofoca da vida do irmão. Aí vai correndo fazer fofoca. E diz assim: ó rei, nós vimos Daniel orar. E conforme está no decreto, ele tem que morrer. Ele tem que ser lançado na cova dos leões. Só que o rei gostava de Daniel. Só que o rei não poderia revogar o decreto. Então ele não teve outra saída a não ser jogar Daniel dentro da cova dos leões. Só que, irmãos, dentro da cova que Daniel foi jogado, entenda que havia 75 leões famintos, 25 fêmeas e 50 machos. E Daniel foi jogado lá dentro. E o rei gostava de Daniel. E a Bíblia diz então que o rei fica a noite inteira preocupado com ele. E de manhã bem cedo, o rei vai se aproximando da cova, que Daniel foi jogado lá dentro. E o rei vai se aproximando, e lá estavam os inimigos, e lá estavam os invejosos. E eles veem o rei se aproximando da cova, e começa a desanimar o rei, dizendo: ó rei, Daniel se foi. Rei, existe. Rei, chega de crente aqui na Babilônia, esses crentes são tudo doido. Mas o rei não deu ouvido para aqueles homens e foi se aproximando, e se aproxima da cova, e dá um grito e diz assim: Daniel, meu Deus, oh Daniel, porventura o Deus a qual você serve, será que ele pode livrar você desses leões? Será, Daniel, que o Deus que você vive pregando pode te livrar destes leões? De repente fez um silêncio. E os inimigos estavam torcendo: morrer. Dessa vez esse crente morre. Dessa vez ele morreu. Mas de repente ouve-se um barulho. Daniel dá um grito lá de dentro da cova e diz assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o único verdadeiro Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém toca no homem e na mulher de Deus. Ainda que o diabo venha e joga o laço do passarinheiro, o meu Deus joga o laço da misericórdia. Ninguém pode tocar em ti. Como a Bíblia diz no Salmo 91, pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não pode ser atingido. Creia na palavra de Deus que diz que nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Por isso que o cristão precisa orar. Por isso que o cristão não pode parar de orar. Por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o meu povo, diz o Senhor, então
tem um poder. E certa feita, eu comecei a orar a Deus nas madrugadas. E eu comecei a perguntar para Deus qual era o poder da oração e do jejum do mundo espiritual. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, qual é o poder da oração e do jejum do mundo espiritual? Então, em uma madrugada, Deus me respondeu. E de repente, nessa experiência espiritual, eu me vi no meio de uma cidade à noite. Eu me vi no meio de uma cidade muito grande à noite. E então, quando eu estava no meio daquela cidade sozinha à noite, de repente, eu ouço a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo assim: agora eu vou revelar a você, agora eu vou mostrar para você qual é o poder da oração no mundo espiritual. E quando Deus falou isso, de repente, eu vi como que se uma luz começasse a sair de dentro de mim e fosse iluminando, iluminando, iluminando todo o meu corpo. E a luz foi aumentando, 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 e foi clareando tudo ao meu redor. E Deus disse assim: este é o poder da oração no mundo espiritual. Quanto mais o cristão ora, mais a luz vai iluminando, mais a luz de Cristo vai iluminando a sua vida. Aí me veio aquele versículo na mente dizendo: por isso que vós sois a luz do mundo. Esse é o poder da oração. Quanto mais o cristão ora, mais a luz de Deus vai brilhar na sua vida, mais a luz de Deus vai iluminar na sua vida. Mas quando o cristão para de orar, a luz vai enfraquecendo, e muitas das vezes até apaga. Então, quando eu ouvi, eu fiquei impactada. Aí Deus novamente voltou a falar e diz assim: agora eu vou te revelar o poder do jejum no mundo espiritual. Quando Deus disse isso, de repente eu olho para o meu corpo e começo a me assustar, porque eu vejo um fogo espiritual me revestindo todo o meu corpo. E eu começo a ver aquele fogo espiritual, uma coisa linda de se ver, revestindo todo o meu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu fico olhando aquele fogo espiritual, aquela chama espiritual por todo o meu corpo. Enquanto eu estou olhando aquelas chamas por todo o meu corpo, de repente eu levanto a cabeça e vejo de longe um demônio. E aquele demônio começa a jogar então setas e começa a jogar flechas na minha direção. Só que antes, irmãos, que aquelas flechas, aqueles dardos conseguissem me atingir, o fogo que estava em mim como revestimento destruiu todos os ataques daquele demônio. Aí o demônio, o que aconteceu? O demônio olhou para mim furioso. Ele ficou furioso e ele correu na minha direção muito furioso. Só que antes que ele conseguisse chegar perto de mim, o fogo que estava em mim como revestimento espiritual o atingiu e ele desapareceu. Então eu ouvi a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: esse é o poder do jejum no mundo espiritual. Quando o cristão só ora, o diabo ainda consegue jogar seta, consegue jogar dados. Mas quando o cristão está orando e jejuando, está fazendo as duas coisas, não há dado inflamado, não há setas malignas que conseguem o atingir. Charamão declamão decai. Por isso que cristão volte a orar, volte a jejuar. E o diabo, irmão, sabe do poder da oração e sabe muito bem o poder do jejum no mundo espiritual. Por isso, irmãos, que hoje em dia, no século que nós estamos vivendo hoje, pode reparar, o diabo tem investido pesado. Pode reparar para onde você vê em propagandas de comida. Se você entra na internet, é o que mais tem: pessoas experimentando comidas, pessoas ensinando a cozinhar. Tudo isso é estímulo para o cristão pensar o tempo inteiro em comida e não jejuar. O diabo sabe do poder do jejum, por isso que ele não quer que o crente jejua. Ele fica o tempo inteiro colocando propagandas de comida para o cristão estar o tempo inteiro ali pensando em comida. Eu não estou dizendo, irmão, não estou dizendo que é pecado comer, não. Mas o cristão não pode só viver para comer. O cristão precisa comer para viver. É uma coisa. O diabo não quer que o cristão jejua, porque ele sabe do poder. Ele sabe o poder que o jejum tem na vida de um cristão. E ele tem feito de tudo, para que os cristãos não venham orar e jejuar. Então nesta noite, clamam decai. Se hoje ouvires a voz do Senhor Deus, não endureça o vosso coração. Volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar. É oração e jejum, é orando e jejuando que o cristão vai vencendo, é orando e jejuando que o cristão
milagre vai acontecer na sua vida. Esse é o segredo. Se você não sabe, aprenda hoje. Esse é o segredo. É oração e jejum. É oração e jejum. Quer ser usado por Deus? Oração e jejum. Quer ter dons espirituais? Oração e jejum. As duas coisas precisam dar junto. Aleluia. É orando e jejuando. Aleluia. É tempo. É tempo, irmãos. Na igreja, se despertar do sono espiritual, desperta do que dorme. Saia de cima do muro. Precisamos sair do muro, irmãos. Precisamos ser cristãos de verdade. Não precisamos ter apenas um nome de crente. Olha, eu sou cristão. Não. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Não seja como os crentes da igreja de Laodiceia. Sabe como eram os crentes da igreja de Laodiceia? Eu vou contar para você como eram os crentes da igreja de Laodiceia. A Bíblia diz que os crentes da igreja de Laodiceia, eles iam no culto, eles frequentavam o culto, eles cantavam, eles pregavam, eles davam oferta. Era assim que eram os crentes da igreja de Laodiceia. Só que depois do culto, o que eles iam fazer? Eles iam satisfazer os desejos da carne. Aí Deus fica olhando para isso e Deus diz: espera aí, ou vocês são uma coisa, ou vocês são outra. Mas a Bíblia vai dizer que os crentes da igreja de Laodiceia eram mornos. E os mornos, diz a Bíblia, que Deus vai vomitar. Então não sai de cima do muro. Ou você é crente, ou você é frio. Mornos, Deus vai vomitar. Então decida hoje o que você quer. Se você quiser ter essa vida rasa espiritualmente, continue onde você está. Mas se você quiser algo de Deus, você tem que ter coragem de pagar o preço. Você tem que ter coragem de buscar a Deus. Você precisa ter coragem. Charamão, declamão, decai. Porque nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus sobrenatural. Ei, se você é cristão, você acredita na Bíblia, não acredita? Acredita na Bíblia? Porque a Bíblia diz que certa feita um peixe engoliu um homem. E depois de 3 dias vomitou o homem. Você acredita? Que um peixe engoliu um homem, Jonas, e depois de 3 dias vomitou ele e ele saiu vivo e ainda saiu pregando. Você acredita nisso? A Bíblia diz ainda que 3 milhões de judeus andaram 40 anos no deserto. E durante 40 anos as suas roupas não estragavam, os seus sapatos não envelheciam. E durante 40 anos as roupas iam crescendo no corpo das crianças sem estragar. Você acredita nisso? Você acredita que durante 40 anos aquele povo, eles comiam por uma comida que caía do céu, maná? Você acredita nisso? Então você não pode ter uma vida natural. Porque se você acredita nisso, você acredita no Deus sobrenatural. E se você serve um Deus sobrenatural, você tem que acreditar em milagres. Você tem que acreditar no pacote completo. Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz milagres. Que Jesus é um Deus todo poderoso. Ei, mano, tudo não é possível. Aquele que crê, você crê. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome. Tudo é possível. Apenas confie em Jesus. Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e diz assim: já é chegada a minha hora. Em outras palavras, eu vou morrer. Mas não fiquem tristes, porque hoje eu faço uma promessa. Ao 3º dia eu ressuscitarei. Isso é uma promessa. E tem uma coisa: Jesus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. O que aconteceu? Na sexta-feira Jesus foi crucificado. Mas na manhã de domingo ele não estava mais na sepultura. E quando as mulheres chegam na sepultura de Jesus, elas encontram a sepultura vazia. Só que ela encontra anjos de vestes brancas. E as mulheres chegam na sepultura de Jesus e vê aqueles anjos de vestes brancas. E elas olham para o anjo. E o anjo olha para elas e diz assim: a quem buscais entre os mortos? Meu Deus! E elas trêmulas dizem: mas Jesus. O anjo olha para elas e diz assim: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele cumpriu. Ele cumpriu o que prometeu. Ele já ressuscitou. Agora vão e diga para os outros que ele vive. Esse é o nosso dever como igreja. Esse é o nosso dever como igreja.
e prepara-te. Prepara-te. Prepara-te, ó igreja, para encontrar você no teu Deus que ele vem. Chora, reclamando, declare. Ele vem. Ele, querido, se você não sabe, nós somos os atalaias dessa última hora. Aí você diz, mas Daiane, o que é uma atalaia? Antigamente, atalaia era uma espécie de um vigia que ficava em cima de uma torre com uma trombeta na mão. E o atalaia ficava ali na posição. Enquanto o povo lá no arraial estava dormindo, o atalaia não podia dormir, ele tinha que estar na posição. Enquanto o povo estava desapercebido, o atalaia tinha que estar ali na posição, na brecha. Porque se ele visse os inimigos se aproximando, automaticamente ele tocava sua trombeta e o povo se preparava para a guerra. Ei, irmão, se você não sabe, aprenda nessa noite, nós somos atalaias dessa última hora. Se Jesus mandar você falar, fale. Se Jesus mandar você pregar, pregue. Nossa, irmã Daiane, eu já preguei tanto para aquilo ali, eu já falei tanto para aquilo ali, e para aquilo ali não tem mais jeito. Ei, crente, tem jeito sim. Tem jeito sim, sabe por quê? Porque um dia eu não tinha jeito, você não tinha jeito, mas lembre-se que Jesus Cristo morreu por aqueles que não tinham jeito. Então pregue, Jesus está voltando, se arrependa. Jesus está voltando, se arrependa. Ei, crente, Jesus está voltando, se arrependa. E ele vem. Chama a mão de Pai. Todos que Jesus está voltando. Se coloca em Jesus. Ele está voltando. Jesus está voltando. Será que nessa noite você pode dizer, oh Maranata, parabéns Senhor Jesus? Será que nessa noite realmente você pode dizer, oh Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele vem buscar um povo lavado e reunido no teu sangue. Ele vem levar o povo que ora, que jejua, que se santifica. Ele vem buscar uma noiva santa, santa. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Vai se preparando a igreja, porque ele vem. Prepara o louvor, irmão. Jesus vem, ele vem. Oh, não declamando é pai. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, 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 da da da. La la la, 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 la la la. Ask him to change you tonight, church. Ask him to change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings. Like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy,
with God's glory on the wings, like the voice of many waters. I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart's desire is to seek your face. Oh, I want your glory. We're singing, oh. We join with the angels. You are holy. Oh, you are worthy, 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 worthy. We declare you are worthy, 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 worthy. Show us your glory. Oh, show us your glory. Show us your glory. We want your glory. E o Senhor vai levar você para subir para fazer uma diferença muito grande lá. E a glória de Deus vai manifestar. Muitas almas se achegarão aos pés do Senhor por intermédio da palavra que o Senhor vai te usar naquele país. Que coisa linda! Portas vão abrir. Aleluia! E a glória de Deus vai manifestar com grande poder, tremendo e maravilhoso. Receba.